Olá a todos! Aqui é a Luciane Camargo, do Lendas de Tapetininga e Região. Eu, junto com a Maria Nunes da Costa Menck, preparamos uma série de lives para vocês no mês de abril, em comemoração ao Dia Internacional do Livro, que é dia 23 de abril. Então, essa é a nossa terceira live e ela vai ser sobre contação de lendas de Tapetininga e Região. Essa iniciativa tem o apoio da Lei Aldir Blanc, lá pela Secretaria de Cultura e Turismo de Itapetininga. Nós vamos contar para vocês, então, algumas lendas que selecionamos, desde as primeiras lendas do livro Lendas de Itapetininga, passando pelo Lendas de Itapetininga e Região, e também de um próximo livro, né, que ainda não tem capa e não tem nome ainda, mas que terá também as lendas de Itapetininga e das cidades ao redor. Qual será o nome dele, hein? Mas eu acho que o principal da nossa iniciativa hoje é contar a lenda para vocês e vocês poderem acompanhar com a gente. Nós preparamos esse vídeo com muito carinho, fizemos gravado para sair na live, é claro, para que o som seja o melhor possível e também para que vocês acompanhem a leitura. Então, será uma leitura interativa. Nós vamos ler, contar a lenda para vocês e vocês vão poder acompanhar como se estivessem com o livro aberto em mãos. Vamos lá com a gente? A primeira lenda que nós escolhemos é a Cobra Grande. Essa lenda é aqui da cidade de Itapetininga e ela foi contada por Dirceu Campos. Essa lenda está lá no livro Lendas de Itapetininga, segunda edição, página 21. Dizem que uma cobra muito, mas muito grande mesmo, dorme no subsolo dessa cidade, ocupando quase toda a sua extensão. Sua cabeça fica debaixo da Praça Duque de Caxias, no Largo da Matriz, em frente à Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, bem embaixo do coreto. Seu corpo descansa sobre os leitos do Ribeirão do Chá e do Ribeirão dos Cavalos, as marginais que circundam algumas vilas próximas ao centro da cidade. E sua cauda fica na Lagoa Silvana, lá no bairro da Chapadinha. A cobra está ali, inerte, em sono profundo, fazendo um contorno e atravessando a cidade nas profundezas de suas terras. Mas dizem que se um dia essa cobra acordar e se mexer, Itapetininga desaparecerá, voará pelos ares. Vamos agora para a próxima lenda. Essa lenda é O Saci, também aqui de Itapetininga, e foi contada por Benedito Nunes da Costa. Faz parte lá do nosso livro Lendas de Itapetininga, segunda edição, na página 98. Todo mundo sabe que o Saci é um personagem folclórico brasileiro. Não se originou exatamente em Itapetininga, mas já apareceu muitas vezes por aqui. O fato que mais irrita e atiça o Saci aqui em Itapetininga é quando ele escuta crianças falando palavrões. Aí ele aparece furioso. E o que ele mais faz de travessura por aqui? Esconde as crianças. O negrinho de uma perna só é um ser muito misterioso. Ele pode aparecer com seu gorrinho vermelho, fumando um cachimbo, brincando com brasa nas mãos e, em um instante, desaparecer sem deixar nenhum rastro. E para provar que ele aparece quando as crianças falam um palavrão, Benedito Nunes da Costa, que conta esta lenda, presenciou a aparição do Saci de pertinho quando era pequeno. Ele e o seu irmão Euclides moravam com a família perto da fazenda Santa Margarida, localizada no fundo do bairro da Chapada Grande. Seu pai pediu que fossem à casa de um vizinho buscar um encerado. A casa era distante e já entardecia.
Tinham que atravessar uma ponte e, para fazer graça, por ser mais ligeiro e peralta, seu irmão resolveu correr muito rápido, deixando Benedito para trás. Com medo e raiva ao mesmo tempo, Benedito começou a xingar o irmão, soltando todo tipo de palavrão. Sabe o que aconteceu? De repente, Benedito começou a ouvir passos sobre as folhas secas no meio do mato e galhos, sendo quebrados e arremessados em sua direção. Sem entender nada, Benedito parou, olhou para trás, mas não viu ninguém. Solitário e assustado, ficou parado ali e começou a chorar. O irmão, percebendo que algo estranho estava acontecendo, voltou para ver se Benedito estava bem. Se deparou com o pobre menino chorando e saíram os dois correndo juntos rumo à casa do vizinho. O vizinho, ao escutar de longe o berreiro armado por Benedito, foi ao encontro dos meninos para saber o que tinha acontecido. Ele acalmou os dois, que estavam esbaforidos de tanto correr de medo. Passado o susto, Benedito foi descansar debaixo de uma laranjeira, bem ao lado do caminho. Sabe o que ele viu? Um moleque pulando numa perna só, com um boné vermelho na cabeça. Sem fazer alarde, o moleque simplesmente desapareceu. O medo voltou, e era tanto que só conseguiram voltar para casa acompanhados por aquele vizinho. Agora vamos para a lenda do pontilhão da Vila Orestes, aqui de Tapetininga. Essa lenda foi contada por José Jacinto Sardella e está na página 23 do livro Lendas de Tapetininga, segunda edição. Dizem os mais antigos que aconteceu um acidente de trem bem em cima do pontilhão da Vila Orestes. E por causa desse acidente, uma jovem japonesa morreu. Depois do ocorrido, durante muitos anos, diziam que quem passasse por baixo do pontilhão, depois das 10 horas da noite, via uma perna caindo lá de cima. A perna decepada da jovem japonesa. Contam ainda que certa vez um senhor muito simples passava por ali com sua bicicleta quando viu cair de cima do pontilhão um objeto bem grande. Na hora, achou que era um pau de lenha caído da Maria Fumaça e correu para pegá-lo para não atrapalhar ninguém nem causar nenhum acidente na rua. Mas, para sua surpresa, aquilo não era madeira, aquilo não era lenha, aquilo era a perna de uma pessoa. Muito assustado, o homem montou de volta em sua bicicleta e saiu correndo, gritando, pedindo socorro. O fato é que até hoje, muita gente só passa debaixo do pontilhão tarde da noite se estiver acompanhado para não correr o risco de cruzar com uma aberração dessas. A próxima lenda é uma das minhas favoritas. A Mulher de Branco, aqui de Tapetininga. Essa lenda foi contada por Antônia Maria Piovesani de Brito e está na página 47 do livro Lendas de Tapetininga, segunda edição. No exato local onde foi erigido o monumento em homenagem ao coronel Fernando Prestes de Albuquerque e Dr. Júlio Prestes de Albuquerque, em frente ao Fórum Velho, atual Fórum Juiz Paulo Rubens Soares Hungria, havia um cemitério, o cemitério de Tapetininga. Diz a lenda que por volta de 1990, todos os dias, depois da meia-noite, uma linda moça loira,
toda vestida de noiva dos pés à cabeça, com direito a vestido branco e véu, passeava na Avenida Peixoto Gomide. Ela surgia lá pelos lados da Vila Santana, onde hoje é o supermercado Cofesa, e ia caminhando lentamente até chegar ao fórum. Passava pelas 3 escolas majestosas, percorrendo os exuberantes jardins da praça e depois fazia o caminho de volta pelo mesmo trajeto. Contam que um moço, voltando de um baile do clube recreativo, ao passar pela avenida, viu uma moça andando por ali, que chamou muito sua atenção pela beleza de sua silhueta. Foi então atrás da moça para tentar vê-la mais de perto e, assim, poder ver também o seu rosto, mantendo a distância de apenas alguns metros. Ao chegar no prédio do fórum, a moça fez o contorno e o rapaz, querendo cruzar com ela, foi pelo outro lado para ir de encontro com a bela moça. Mas quando ficou de frente com a moça, não conseguiu mais mover um passo à frente. Ele ficou inerte onde estava, pois não conseguia acreditar no que estava vendo. O corpo daquela moça, modelado com suas lindas vestes, era muito bonito, mas o seu rosto era de uma caveira. Alguns dizem que ele morreu de susto na mesma hora. Outros afirmam que saiu correndo em disparada e ficou trancado em casa por muitos e muitos dias. Foi preciso até a intervenção de um médico, de um padre e de um curandeiro para dar um jeito no moço assustado. O fato é que as pessoas mais supersticiosas evitam passar pela Avenida Peixoto Gomide depois da meia-noite, temendo encontrar a mulher de branco. Falando em mulher, agora vamos ver essa lenda aqui? A mulher do Raimundão. Espera mais um pouquinho que a gente já vai chegar na lenda do Raimundão também. Essa lenda aqui é de Tapetininga e ela foi contada pelos moradores do distrito do Morro do Alto. Ela está na página 85 do livro Lendas de Tapetininga, segunda edição. Contam os mais antigos moradores do distrito do Morro do Alto que era comum ver uma misteriosa mulher por aquelas bandas. O local variava, embora ela aparecesse mais nas encruzilhadas, mas o dia e a hora eram sempre os mesmos, sextas-feiras à meia-noite. Ela era chamada de Sinhazinha, e ainda muitos diziam que ela tinha sido a esposa do Raimundão. A mulher surgia do nada, sempre vestida de preto. Nas mãos, trazia um livro de cor amarelada e desgastado pela ação do tempo. Dizem que a pessoa que conseguisse ler o enunciado do livro receberia em troca uma fortuna em ouro que estava enterrada e só ela sabia onde ficava. Certa noite, um senhor de nome João Luiz, morador do distrito do Morro do Alto, estava atrasado para retornar à casa e, pensando em encurtar caminho, passou por uma encruzilhada. Já era tarde da noite e eis que surge a Sinhazinha. Ela se aproximou dele e pediu que ele lesse o enunciado do livro. João Luiz, conhecedor da história, não aceitou a oferta e seguiu seu caminho para casa. Já Lazinho Duarte, intrépido cavaleiro, teve coragem e enfrentou a mulher outro dia. Receoso no início, criou coragem com a promessa de enriquecer e se aproximou da mulher. Assim que decifrou o enunciado do livro, exigiu a recompensa. Na noite seguinte,
foi ao local indicado pela mulher, levando consigo um enxadão e um saco de pano para carregar todo o tesouro que seria seu. Não precisou cavar muito fundo e o enxadão logo bateu numa botija de bronze. Era como se aquele barulho estridente fosse um alarme, pois no mesmo instante surgiu uma porca enfurecida, muito grande, com 5 leitõezinhos. Estavam furiosos e atacaram aquele homem, arrastando-o pelas pernas até um banhado próximo. Depois de muita luta com os animais misteriosos, Lazinho Duarte conseguiu escapar. Fugiu desesperado, deixando para trás a botija com tesouro e a esperança de se tornar um homem rico. Dizem que, passado o susto, ele tentou voltar algumas vezes ao local que estava o tesouro. Cavou, 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 mas nunca mais conseguiu sentir o enxadão batendo na botija com todo o tesouro e acabou desistindo do intento. As pessoas que ficaram sabendo onde era esse local passaram a sonhar com a riqueza enterrada lá, mas o medo fazia com que elas nem tentassem chegar perto do tesouro. É isso aí, pessoal! Essas foram as lendas que nós escolhemos do livro Lendas de Tapetininga, segunda edição. E agora, vamos entrar no Lendas de Tapetininga e região? Essa lenda aqui que nós escolhemos aconteceu em Itapetininga, no bairro Porto Velho. Ela se chama A Criança que Foi Levada pelo Saci. E quem contou esta lenda foi Maria José Zagueto Cardoso. Essa lenda está na página 85 do livro Lendas de Tapetininga e Região. José Zagueto, pai de 11 filhos, era lavrador. Por não ser proprietário de terras, arrendava de outras pessoas para fazer seus plantios. Como os recursos financeiros eram poucos e não possuía implementos agrícolas, seu José recebia auxílio da esposa Palmira para a realização da lavoura. Enquanto sua esposa trabalhava com ele na roça, os filhos mais novos ficavam em casa aos cuidados da filha mais velha, Helena, que, mesmo sendo doentia, não media esforços para cuidar das suas obrigações. Certo dia, seu José disse à sua mulher: "Vamos descansar mais cedo? Vamos embora?" Até parecia que ele já esperava por algo que viria a acontecer. Então, deixaram o trabalho e foram para casa. Lá chegando, seu José percebeu o desaparecimento da pequena Maria José. Apavorado, deu o alarme da notícia e, desesperada, Dona Palmira perguntou à filha Helena: "Onde está Maria José?" Helena respondeu sem entender: "Ela estava aqui agora mesmo." Dona Palmira foi ao quintal, chamou, chamou e nada de a menina aparecer. O casal, transfigurado de tanto desespero, saiu por uma estrada de terra à procura da filha desaparecida. Foram a casas de vizinhos, de compadres, pedindo informação sobre o paradeiro da pequena menina. Assim, as pessoas foram se reunindo, como em uma via sacra à procura da garotinha. Durante o trajeto que fizeram na velha estrada do bairro Porto Velho, encontraram uma pequena tropa de burros com um cavaleiro à frente. A todos que encontravam, perguntavam desesperados: "Vocês por acaso não viram nossa filha?" Andaram muito e o sol já ia se pondo quando finalmente encontraram a pequena, dentro de um buraco no qual corria água de chuva, todo coberto por uma planta espinhosa. Trêmulo e atônito diante da cena, o pai agarrou a menina e a arrastou,
puxando-a por entre os espinhos que, sem ter saída, fizeram seu corpinho ficar todo arranhado. Enquanto isso, quem havia levado a menina até aquele local assobiava e pulava em uma perna só, em frente à porteira que dava acesso ao monjolo. Era o Saci! Mais tarde, os pais da menina ficaram sabendo que ela havia ido atrás daquele Saci safadinho, porque queria ir ao encontro de sua mãe. A pobre menina era muito pequena ainda e não sabia ao certo por que estava seguindo aquele moleque travesso. Seu José, homem religioso e devoto de Santo Antônio, levou a menina no dia seguinte para que fosse batizada pela igreja novamente e ficasse protegida das traquinagens do Saci. Ah, chegou! Agora vamos ver a nossa lenda e uma das versões, né, pessoal? Como a gente viu na primeira live, tem tantas versões da lenda do Raimundão e aqui nós vamos ver uma delas. Essa lenda aconteceu em Itapetininga, no bairro Mato Seco, e se chama O Raimundão do Mato Seco. Lenda contada por Valdomiro Pires, que está lá na página 77 do livro Lendas de Itapetininga e Região. Contava um velho escravo que no bairro do Mato Seco havia um fazendeiro muito rico, mas muito severo. Em sua imensa fazenda trabalhavam muitos escravos. Como na época não existiam bancos, ele comprava ouro com todo o dinheiro acumulado por efeito de sua economia e guardava tudo em um lugar bem seguro. O fazendeiro era casado e tinha um único filho chamado Raimundo. Era uma criança muito rebelde e cresceu revoltado com tudo. Assim que o fazendeiro veio a falecer, Raimundo passou a viver com sua mãe e com os escravos. Certo dia, já homem adulto, Raimundo desrespeitou sua mãe. Ela rogou uma praga no próprio filho e predisse que um dia a alma dele seria padecente. Passado o tempo, com o falecimento de sua mãe, a justiça promoveu o devido inventário e tudo foi parar nas mãos do Raimundão, nome pelo qual ficou conhecido. Ele deu continuidade aos negócios do pai, com seus escravos que trabalhavam de sol a sol. Raimundão era um bom administrador e, ao longo do tempo, sua herança foi se multiplicando, mas tornou-se um velho muito avarento, unha de fome como ele só. Convertia em moeda de ouro e prata todo o produto de sua operação comercial, tendo assim milhares e milhares de brilhantes moedas nos seus vários barris guardados em sua fazenda. Havia herdado o costume de seu falecido pai. Raimundão era muito conhecido e respeitado pelo bairro do Mato Seco e circunvizinhança. Sempre ia a Itapetininga montado em um cavalo preto. Com o passar do tempo, Raimundão ficou muito perturbado. Mandou seus escravos abrirem um grande buraco, como se fosse um poço, e pediu a eles que colocassem 3 barris cheios de ouro e prata lá. Ato feito, os escravos não esperavam o que estava por vir. Logo em seguida, matou todos aqueles 7 escravos que sabiam onde ficaria escondido o tesouro. Também matou 7 cachorros pretos, jogou todos em cima dos barris e, sozinho, cobriu tudo com terra. O tempo passou e a hora de Raimundão também chegou. Ele veio a falecer. Com a sua morte, a vida dos moradores do bairro do Mato Seco mudou muito. Todos viviam apavorados, dizendo que Raimundão percorria as estradas da região, montado em seu cavalo preto, com os 2 olhos caídos em seu rosto.
Raimundão ficou conhecido então como aquele homem branco, feio, muito alto, magro e com a fisionomia muito triste. Seus olhos, esbugalhados, saltados e pendurados, o tornavam muito assustador. Dizem que ele pedia para que recolocassem seus olhos no lugar para ele poder enxergar onde estavam enterrados seus barris de ouro. A recompensa seria todo o tesouro que ele enterrou antes de morrer. Dizem que há muitos e muitos anos ele vem apavorando os moradores do bairro do Mato Seco. E essa história perdura até os dias de hoje com a assombração do Raimundão. Ah, agora vem uma lenda que é conhecida no Brasil todo, mas essa versão aqui é de Itapetininga, lá do centro, a loira do banheiro. Ela foi contada por Sérgio Domingues, Antônio Carlos Estanagel, Ana Maria Piovesani de Oliveira e Tatiane Maria Fogaça, e está lá na página 104 do livro Lendas de Itapetininga e Região. Nos meados de 1970, os estudantes de Itapetininga viviam aterrorizados com os boatos de que uma misteriosa moça loira aparecia nos banheiros das escolas. Segundo as pessoas, ela só aparecia nos banheiros das mulheres. Brancas como a neve eram suas vestes, e tal como a pura lã era sua cabeleira. Tinha os pulsos cortados com lâminas de barbear, algodão no nariz, olheiras. Esse era o tipo macabro daquela criatura. A loira do banheiro era também chamada de a loira da Gilete. Às vezes, quando ela aparecia com algodão no nariz, pedia para as pessoas que o tirasse. Amedrontados e receosos em encontrar a tal moça loira, os alunos muitas vezes deixavam de ir ao banheiro, dirigiam-se ao pátio da escola e em qualquer cantinho faziam suas necessidades fisiológicas. O pânico havia tomado conta dos alunos. Em todas as escolas da cidade, não se falava em outra coisa. Educadores faziam de tudo para acalmar os alunos. Alguns, dominados pelo medo, deixavam de assistir às aulas e retornavam para casa. Alguns professores, na tentativa de encorajá-los, procuravam os acompanhar até o banheiro e diziam: Veja, não existe moça nenhuma aqui. À noite, os alunos diziam ver uma moça loira indo em direção ao banheiro. No intento de desvendar o mistério, eles iam atrás e não encontravam ninguém. Só ouviam o barulho da caixa de descarga e da água que caía da torneira. Os estudantes se questionavam entre eles: quem será essa moça loira que vai ao banheiro e ainda deixa a torneira aberta? Diziam que a loira do banheiro era uma jovem estudante que se apaixonou pelo seu professor. E como o amor que sentia não foi correspondido, ela tirou sua própria vida, cortando os pulsos com uma lâmina de barbear no banheiro de uma escola. Desde então, começaram as aparições da loira no banheiro. Uns diziam que era a alma padecente da jovem apaixonada que andava perambulando porque não havia conseguido a salvação. Agora vamos mudar de cidade? Vamos lá para Lambari, nossa cidade vizinha aqui, com a noiva do cemitério. Essa lenda foi contada por Roberto Medeiros e ela está na página 185 do livro Lendas de Itapetininga e Região. Conta-se que muitos anos atrás, na pequena cidade de Alambari, aconteceu um fato que mexeu com toda a cidade. Havia uma moça estimada pela população da cidade. Ela era muito bonita e, além disso, uma ótima pessoa. Ela estava para se casar
e em seu rosto irradiava felicidade, já que estava chegando o dia mais importante de sua vida. Como toda moça, ela sonhava em se casar e ter muitos filhos. A jovem não via a hora de entrar de véu e grinalda na igreja central daquela cidade. Seu futuro marido era pouco conhecido na cidade, já que há poucos meses havia se mudado da capital para Lambari. Era vendedor de livros. Nos dias que antecediam a data do casamento, a jovem não se continha de tanta felicidade. Por onde passava, espalhava alegria e amor. Sua mãe, suas amigas e irmãs fizeram todos os preparativos da festa. Prepararam doces, salgados e o principal, o bolo, que foi cuidadosamente decorado com glacê e frutas frescas. Tudo parecia correr muito bem, até que chegou o grande dia do casamento. A igreja estava decorada com flores do campo, tudo muito lindo, mas simples, pois sua família não era muito rica. A igreja estava cheia de convidados, os amigos e familiares da jovem garota e de sua família. Era 13 de março de 1963 e essa data jamais seria esquecida pela jovem Conceição. Ela estava linda e com um sorriso que irradiava sua felicidade. Então saiu ela a caminho da igreja. Foi levada em uma carroça puxada por um cavalo que pertencia à família. Ao chegar à igreja, a jovem recebeu uma notícia que mudou por completo a sua fisionomia. O noivo ainda não tinha chegado na igreja, fato que chocou todos os convidados, principalmente a noiva. A noiva parecia não acreditar no que estava acontecendo. Todos ali na igreja, menos o seu amado noivo. Como isso seria possível? Todos que estavam presentes tentaram acalmá-la, mas parecia algo impossível, já que a bela moça parecia estar prestes a ter um surto incontrolável, um ataque de nervos. Ela dizia repetidamente: "Ele morreu, ele morreu, ele morreu!" O que todos temiam aconteceu. A bela noiva saiu correndo e gritando aos berros de forma assustadora. Ela correu tanto que ninguém conseguiu alcançá-la e impedir seu desatino. E todos se foram. Meses se passaram e nunca mais ela foi vista na pequena Lambari. Muitos juravam que ela foi atrás do rapaz, que estava tentando encontrá-lo para ver se ele estava bem. Outros garantiam que ela tinha morrido de desgosto por ter sido abandonada na igreja. Um dia, mais precisamente no dia 13 de março de 1964, enquanto algumas pessoas visitavam o pequeno cemitério da cidade, algo incrível aconteceu. Uma senhora que visitava o túmulo do seu falecido marido contemplou uma cena inacreditável que a deixou em estado de choque. Ela viu com seus próprios olhos uma bela jovem em um vestido de noiva passando por entre os túmulos daquele mesmo cemitério. Era a noiva abandonada em busca de seu futuro marido nos túmulos do cemitério. Continuando para outra cidade agora. A cidade é Itararé. O nome da lenda é O Lobisomem de Itararé e essa lenda foi contada por Dom Merina Rodrigues e está lá na página 295 do livro Lendas de Tapetininga e Região. Há muito tempo,
Um homem simples e muito supersticioso morava em um sítio. Ele acreditava em coisas sobrenaturais, as quais ele afirmava serem coisas de outro mundo. Vivia com sua família em um casebre de taipa cheio de frestas, coberto com sapê. No terreiro vagavam seus cachorros, considerados por ele seus amigos fiéis. De longe se via uma estrada de terra, toda poeirenta, que passava em frente à sua morada. Próximo à sua casa havia um rio de águas cristalinas e sobre o mesmo uma velha ponte de madeira para a travessia. Diziam que era comum, nas noites de lua cheia, ouvir um barulho muito alto vindo do local onde ficavam seus cachorros. Eles latiam a noite toda e, às vezes, pareciam avançar contra alguma coisa. Dominado pelo medo, o homem ficava sempre dentro de casa, fechado, trancado, sem dizer nada a nenhum membro de sua família. Às vezes, ele se ajoelhava e rezava, pedindo proteção. De vez em quando a coragem batia e superava o medo, ele olhava pelas frestas do barro seco da parede de sua casa e via lá longe um enorme cachorro que caminhava lentamente em direção à sua casa. O animal chegava no terreiro da casa e dirigia-se ao poleiro onde as galinhas dormiam e comia as fezes delas. E o homem ficava vendo aquela estranha cena. Preocupado com o bizarro cachorro e com as noites mal dormidas, ele sempre relatava o fato aos conhecidos. Certo dia, um de seus vizinhos sugeriu: quando esse cachorro aparecer, saia lá fora com um pedaço de pau nas mãos e bata nele com bastante força. Tente deixar marcas nele. Em seguida, peça a ele que volte no dia seguinte buscar um pouco de sal. Se ele voltar, você saberá quem é e saberá se ele é apenas um cachorro esquisito ou se é um lobisomem. O homem planejou tudo conforme sugeriu o vizinho. Mais uma noite e lá estava aquele cachorro estranho. Ele fez tudo passo a passo e foi dormir. Para sua surpresa, no dia seguinte, um habitante da região bateu em sua casa pedindo um pouco de sal para aquele homem. E não foi só isso. Em sua cabeça havia um ferimento. O mistério daquele bicho foi então desvendado. Era ele o lobisomem que atormentava aquele homem nas noites enluaradas. Durante o dia, ele retomava a forma humana. À noite, transformava-se naquele enorme cachorro que fazia coisas estranhas. Era ele, o lobisomem de Tararé. E agora, pessoal, nós vamos aqui com exclusividade compartilhar com vocês duas lendas que são inéditas. Elas não estão ainda publicadas e elas vão fazer parte do nosso próximo livro de lendas de Itapetininga e região. Essa lenda aqui aconteceu em Itapetininga, no bairro Chapada Grande, e se chama Os Barcos Iluminados. Lenda contada por Fábio Santos. Contam que havia uma família de pescadores composta por pai, filhos e tios. A serva deles era no rio Itapetininga, no trecho em que atravessa o bairro da Chapada Grande. Lá, às margens do piscoso rio, ficavam os pescadores aguardando os peixes fisgarem o anzol até tarde da noite. Num dia desses de pescaria, a noite estava muito bonita, com o céu estrelado, a lua clareando, águas calmas que refletiam o luar.
Era um convite para continuarem pescando. Já passava da meia-noite quando, de repente, foram surpreendidos. Começaram a ouvir vozes. A princípio, pensaram que eram de outros pescadores nas redondezas. Mas não se tratavam só de vozes. Uma aparição de luzes no leito do rio fez com que ficassem mais apreensivos e assustados. Fixaram os olhos naquele clarão e perceberam que as luzes estavam se aproximando deles mais e mais, lentamente, mas cada vez mais perto. Foi então que conseguiram identificar o que tinha por trás daquela luminosidade toda. Eram dois barcos. O da frente trazia o caixão de um defunto e era pilotado por um homem de semblante estranho, cabisbaixo, e sobre a proa da embarcação havia uma vela acesa queimando. No barco de trás, várias pessoas muito esquisitas, com rostos tristes e parecendo muito pálidas, segurando velas nas mãos, e mais velas estavam distribuídas ao longo da lateral do barco, todas acesas e refletindo aquele clarão. Assim que passaram pelos pescadores, tudo em volta ficou iluminado. Lentamente, os dois barcos continuaram deslizando o rio abaixo, até que desapareceram. Amedrontados e sem titubear, os pescadores arrumaram suas coisas, embarcaram seus apetrechos e foram embora de lá sem olhar para trás. Quando contavam sobre o ocorrido na época, todos ficavam boquiabertos e atentos, ouvindo o que tinha acontecido com eles no meio da noite. Durante um longo tempo, aqueles pescadores deixaram a serva abandonada. O medo trouxe o desânimo de voltar a pescar naquele lugar. O tempo foi passando e o desânimo foi vencido com a vinda de novos companheiros ao grupo de pescadores, somando assim novas forças para vencer o medo e continuar com seu passatempo preferido, a pescaria. E os barcos iluminados? Nunca mais foram vistos pelos pescadores daquele local. E agora, pessoal, para fechar aqui, não poderia deixar de ser o nosso personagem principal, Raimundão. E olha com quem ele está, junto com a mula sem cabeça. Essa lenda aconteceu aqui em Itapetininga, lá no bairro da Figueira, o Raimundão e a mula sem cabeça, e foi contada por Luiz Tavares de Oliveira Filho. Dizem que tudo começou depois da morte do Raimundão, um latifundiário dono de muitos e muitos alqueires de terra no interior de São Paulo. Suas propriedades abrangiam uma extensa área, começando próximo ao atual distrito do Morro do Alto, passando pela cidade de Alambari, de Itapetininga, e há quem diga que chegava até o município de Angatuba. Contam que no atual bairro da Figueira, antes terras do Raimundão, existia uma olaria, que também pertencia ao famoso fazendeiro. Ali eram fabricados tijolos de forma manual, com o escrito Raimundo Ferreira em cada um deles. Numa noite de lua cheia, já próximo à meia-noite, lá estava o oleiro José de Oliveira, nessa olaria que havia sido do Raimundão. Ele estava queimando forno, como diziam, um processo lento e cuidadoso para obter tijolos de boa qualidade. Em certo momento, José de Oliveira olhou para o lado da porteira de arame farpado que servia de entrada à olaria
e avistou um cavaleiro se aproximando. O cavaleiro chegou, apeou, abriu a porteira, passou e foi se aproximando mais e mais da olaria. José começou a sentir um medo estranho. Sabia que aquilo não era normal, ainda mais quando conseguiu ver direito. O cavaleiro era barbudo e usava um chapéu, mas o que mais o assustava era que seus olhos estavam caídos, dependurados, e ele estava montado não em um simples cavalo, mas sim em uma mula sem cabeça. O arreio da mula e tudo que se usava naquele animal eram ornamentados com ouro, reluzindo toda a claridade do luar. Foi então que o cavaleiro parou diante do seu José e pediu que ele recolocasse seus olhos no lugar, para em troca o presentear com a mula sem cabeça e todo o ouro que estava nela. Ao mesmo tempo em que proferiu essas palavras, o cavaleiro continuou andando e foi passando. Passou pelo forno, indo em direção ao barreiro. Enquanto isso, seu José, todo arrepiado e tremendo de tanto medo que sentia, foi saindo de mansinho, dirigindo-se à sua casa, que ficava logo ao lado da olaria, para chamar os filhos e ter companhia. Caminho certo e conhecido, mas percurso difícil e atrapalhado para alguém que estava tomado pelo medo. Os filhos saíram de casa confusos, sem saber o que de fato estava acontecendo. Não demorou muito para entenderem do que se tratava todo aquele medo. Montado na mula sem cabeça, o Raimundão saiu do barreiro e passou por eles em disparada. Atravessou uma porteira de arame sem nem ao menos ter de abri-la. E em direção ao atual distrito do Morro do Alto, ele sumiu, sem deixar rastros. Isso mesmo, a porteira permaneceu intacta. Pessoal, essas foram as lendas que nós selecionamos para contar para vocês aqui hoje, nessa live de contação de lendas de Itapetininga e região. Eu espero que vocês tenham gostado, compartilhem as lendas, contem as suas lendas favoritas para nós e para a próxima e última live, nós teremos a entrevista com as autoras e vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Tem alguma curiosidade sobre as lendas, sobre o processo de escrever o livro, sobre as ilustrações, o que vocês quiserem saber? Eu e a Maria estaremos aqui respondendo as suas perguntas. Mandem para nós, tá bom? Podem mandar pelo e-mail lendasitap@gmail.com ou pelas nossas redes sociais, nos comentários aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram. Lendas Itapê, ok? Pessoal, é isso então. Boa noite e tchau, tchau!